Chamas por mim, ouço tua voz, que queres de mim, ó meu Senhor. Estou aqui ao teu dispor, servo fiel à tua vontade, eu serei. Teus planos vão além. Bom dia, irmãos e irmãs. Que a graça do Pai, o amor do Filho e a comunhão do Espírito Santo permaneçam sempre conosco. Em nome do Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nesse sábado, 22 de fevereiro de 2025, é com imensa dedicação que venho partilhar com cada ouvinte a palavra do Senhor que a liturgia nos propõe, e que encontra-se no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Queridos irmãos, que vocês possam acolher em seus corações neste momento as palavras do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e que Ele esteja sempre no meio de nós, nos renovando e nos fortalecendo cada vez mais a nossa fé. Ouçamos a leitura do Evangelho. Versículo 13. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizes que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Meus irmãos e minhas irmãs, esta é a palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, no histórico desse evangelho, Jesus, ele quis saber o que as pessoas comentavam sobre ele. E mais ainda, o que os seus discípulos pensavam sobre ele. Queridos, o Papa Francisco ele tem falado constantemente como pastor, que como igreja há em nós a necessidade do discernimento, onde é preciso escutar todas as opiniões, dialogar entre os irmãos para entender e fazer-se entender, colher a resposta dos outros, porém discernir conforme a vontade de Deus. Vejam, meus irmãos, no versículo 16. Pedro, ao ouvir a indagação de Jesus, seu coração abriu-se para dar entrada à inspiração que vem do alto. E foi dessa forma que ele reconheceu a pessoa de Jesus como o Messias, o Filho do Deus vivo. E o mais interessante é que a sua resposta agradou a Jesus. Meus queridos, nós somos a igreja de Jesus Cristo. Porém, formamos a comunidade de homens e mulheres frágeis e pecadores. Mas mesmo com todas as nossas falhas humanas, assim como Pedro, é nosso dever necessário abrir a porta do nosso coração para o entendimento das coisas que vêm do alto. Vamos conhecer um pouquinho da vida de Pedro. Um galileu da periferia judaica, um líder nato, impulsivo e impetuoso, deixava-se conduzir mais pela ação do que pela reflexão. Prometia mais do que cumpria. Tinha dificuldade de esperar. Queria tudo para ontem. Acreditava no seu mestre, mas na hora H o negou por 3 vezes. Seu temperamento forte era ao mesmo tempo fraco. Um homem corajoso, mas ao mesmo tempo medroso.
Era decidido, mas ao mesmo tempo duvidoso. Mesmo sem grandes estudos, era inteligente, porém ingênuo. Um pescador de peixe. Mas em um certo momento ouviu de Jesus: de hoje em diante serás pescadores de pessoas. Meus irmãos, com esse conhecimento, mais a mensagem do Evangelho de hoje, podemos concluir que Pedro, mesmo com os seus prós e os seus contras, foi capaz de passar no questionário de Jesus. Deu a melhor resposta e tornou-se referência das comunidades. Ou melhor, Pedro passou a ser o espelho das lideranças em unidade. Uma unidade de apacentar, de acolher todo o rebanho do Senhor. Amados, foi diante da proclamação da fé de Pedro que o Senhor edificou a sua igreja. Deu-lhe as chaves do reino, melhor dizendo, deu-lhe a autoridade de um direcionamento, como os papas têm. Irmãos, e mesmo depois que Pedro se nega de conhecer a pessoa do seu mestre, Jesus, no seu infinito amor, só quis saber se Pedro o amava de verdade. E Jesus novamente o confirmou na missão da obra do seu reino, dizendo por 3 vezes: Pedro, cuida dos meus cordeiros. Pedro, toma conta das minhas ovelhas. Pedro, apacenta o meu rebanho. Meus irmãos, quem já passou por uma liderança de coordenação de uma comunidade tem sua própria experiência de que não é fácil. Pedro, ele sofreu com a perseguição da comunidade de Jerusalém e até foi preso. Mas na prisão ele experimentou a proteção de Deus que não abandona os seus. Pedro também teve o carinho intercessor nas orações das comunidades irmãs como igreja. Meus queridos, o dito de Pedro, ele se resume na fé de cada um de nós. Em outras palavras, o discípulo de Jesus, ele confessa perante aos outros discípulos a sua fé na divindade de Jesus, que ele é Deus com o seu Pai. E nós professamos essa nossa fé quando rezamos o credo. E é diante da fé fervorosa da igreja que somos cada um de nós, que o Senhor edifica a comunidade, que dá seguimento ao seu ministério nesse mundo. E quando conhecemos verdadeiramente a verdade que nos liberta de todo o mau comportamento, dessa forma entendemos que o Senhor edifica famílias e comunidades santas sobre homens e mulheres que dão mais ouvido à voz da sua santa palavra do que o vozeirão vaidoso que o mundo nos proporciona. Irmãos, é tomando posse dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo que somos alicerçados a construir um espaço de justiça, de paz, de liberdade, de respeito e de acolhimento com os nossos irmãos. A mensagem que fica para nós hoje, meus irmãos, na investigativa de Jesus aos seus discípulos seguidores, é o retrato fiel de toda a comunidade numa reunião de conselho, onde um bom líder deve permanecer atento àqueles que compreendem e àqueles que não entendem as coisas do alto, onde não é à toa que chamamos Jesus de o mestre dos mestres, aquele mestre que com toda a autoridade nos ensina: atire a primeira pedra, você que nunca pecou. Meus irmãos, Jesus é o pastor supremo e veio formar aqui na terra o rebanho de Deus. Por isso, acreditar em Jesus é aceitar o seu pastoreio, seu modo de relacionar-se com as ovelhas.
é assumir as atitudes do seu coração generoso, não agindo por ganância nem dominação entre os irmãos, mas como modelos de vida para todos os irmãos. Que seja louvado o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sei, já não posso mais calar a voz que grita em mim. Fia-te, faça assim, faz em mim, quero que faça assim. Tua vontade, sim, faz em mim, quero que faça assim. Fia-te, faça assim, faz em mim, quero que faça assim.